Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo sempre análise dos assuntos mais importantes do momento, a perspectiva dos nossos convidados aqui no estúdio, também pelas conexões online, videoconferência, na nossa mesa de debates física e virtual. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos, de agora também fretes e cargas. Você acompanha a programação da RDC TV no canal 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais, @RDC TV Digital em todas as plataformas e agora pelo canal 524 da Claro Fibra TV em mais 6 cidades: Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. Não perca a nossa programação, que concentra muita informação sobre o Rio Grande do Sul e o Brasil. É a RDC ampliando as suas fronteiras, aumentando o seu público, trazendo mais telespectadores para cá. Muito bem. O Cruzando as Conversas também pode ser acompanhado pelo formato de podcast. Você nos encontra no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores. É só procurar @RDC TV Digital nas redes sociais para mandar a sua mensagem. Nosso live stream já está no ar. E, aliás, eu gostaria de agradecer os comentários nas últimas edições movimentadas aqui no programa. Temos discutido aí assuntos que sempre são importantes no contexto do nosso estado. Segunda-feira falamos sobre a vacinação aqui no estado. Ontem tivemos uma importante pauta relativa à agricultura, inclusive com a participação do deputado Alceu Moreira. E hoje nós temos duas pautas. A primeira delas, que abre o programa, é sobre o retorno às aulas em meio à pandemia. Nós temos tratado isso, fiz entrevistas com o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e há uma crescente judicialização da matéria. E vamos lá, existe aí argumentos absolutamente racionais para o retorno às aulas. E nós temos que tratar isso com objetividade, também calculando o prejuízo de longuíssimo prazo que está se impondo a muitas crianças, a uma geração inteira, na verdade. Não lembro de uma outra ocasião na história em que mais de ano parado o ensino. Não existe. Então, na abertura do programa, nós vamos falar sobre isso. Os nossos convidados, nesta primeira parte, são o presidente do Cinep do Rio Grande do Sul, que participa por videoconferência, professor Bruno Eiseric. Bruno, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. É um prazer estar com os teus telespectadores para falar de um tema tão importante como a educação, né? É muito triste para nós continuarmos com as nossas escolas fechadas, mas nós vamos poder desenvolver esse tema durante essa nossa conversa. E também o deputado estadual pelo Partido Novo no Rio Grande do Sul, Fábio Osterman. Fábio, tudo bem? Como é que está? Macalossi, a gente até brincava antes aqui, né? Se estivesse tudo bem verdadeiramente, a gente não teria que estar aqui debatendo esse tema. Como tu bem disseste, nem em períodos de guerra tivemos essa situação de estarmos há um ano com escolas fechadas. E o pior de tudo é ver gente que se arroga o título de defensor da educação, defendendo escolas fechadas. Enfim, uma situação lastimável. Eu vou começar isso, e tem um outro fator de ser um dia muito ruim, né? O Grêmio foi eliminado da Libertadores, eu tinha vindo até a caráter, né? Veja que eu estou tricolor, né? Eu estou com a gravata azul, né? Todo um conjunto gremista, e daí vai ver que ziquei o time, né? Bem, vamos lá, vamos disputar a Sul-Americana e ser feliz, né? Vamos ser na segunda divisão da América Latina do futebol. É o que nos resta. É o que nos resta. Bom, um ponto, eu quero começar por aí com vocês. A judicialização. A judicialização desse tema, na minha modesta opinião, tem atrapalhado em muito. Acho que há disposição para a volta. Mas a judicialização, ela tem atrapalhado? Fábio Osterman. Sem dúvidas. A judicialização da política é um fenômeno que precisa ser entendido. Eu não sei qual câmera... Essa câmera aqui está bem reto para ti. Aqui, essa aqui é a minha. É essa aí mesmo. A judicialização da política é um tema que vem ganhando espaço no Brasil, não por acaso, porque cada vez mais
atores políticos buscam a intromissão do judiciário e cada vez mais o judiciário se sente à vontade para se sobrepor a decisões dos órgãos políticos, efetivamente, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E nesse caso a gente vê uma clara intromissão do Poder Judiciário sobre decisões do Poder Executivo, né, que estabeleceu um regramento que permitiria aulas para a educação infantil e para primeiro e segundo ano do ensino fundamental, só que uma juíza, se considerando acima do governador do estado, acima do parlamento, que respalda também, de certa maneira, as medidas do governador, foi lá e decidiu que não, que a vontade dela deveria prevalecer. E essa vontade provocada por dois atores que não poderiam ser considerados como passíveis de ter legitimidade para ingressar com uma ação dessas, como é o caso do CEPER, o Sindicato dos Professores do Estado, e um grupo de mães ligadas ao PT e ao PSOL. Esses dois grupos conseguiram, por si só, a proibição das aulas em todo o estado do Rio Grande do Sul desde o dia 28 de fevereiro. Então a gente está vivendo uma situação, até certo ponto, surreal, por conta do ativismo judicial de uma juíza e de uma outra juíza também agora que está recebendo os recursos e segue respaldando as decisões da juíza da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre e, infelizmente, também, eu faço uma nota importante a respeito disso, a inação e omissão do nosso governador, que sabendo que a decisão judicial... que o governador está sendo omisso? Eu acho que o governador está sendo omisso. Mesmo com a Procuradoria tendo entrado com tantas ações requisitando a volta às aulas. É muito fácil jogar a responsabilidade, terceirizar a responsabilidade somente para o judiciário também, como faz o governador. Porque o governador tem em suas mãos um instrumento para derrubar essa liminar, derrubar esse pleito desses grupos, como eu disse, ilegítimos para barrarem as aulas no estado do Rio Grande do Sul, mas que infelizmente conseguiram. E qual seria esse instrumento? Basicamente a revogação da bandeira preta, que hoje já seria possível, não fosse a salvaguarda estabelecida pelo governador, que garantiu que a gente tivesse bandeira preta por mais tempo e mesmo a despeito da possibilidade de já retornarmos à bandeira vermelha. O governador sabe que a decisão da juíza da primeira vara de Fazenda Pública de Porto Alegre é baseada na manutenção da bandeira preta. Ele sabe que o pedido dos CEPERs e dos pais petistas e psolistas é baseado na bandeira preta. Se ele retirar o Rio Grande do Sul da bandeira preta, supõe-se que a ação perca o objeto. Certo. E possamos voltar às aulas. O governador sabe disso. Só que ele não quer também colocar ainda mais em descrédito o seu tão querido modelo de distanciamento controlado, que, governador, me desculpe, já está em descrédito. O modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul fracassou e precisa ser revisto. E eu defendo que, se a gente vai abrir alguma exceção, que essa exceção seja aberta para as escolas. Aliás, eu quero só divulgar aqui, já que a base dessa discussão toda ela diz respeito à questão do risco, né? Do risco relativo à reabertura das escolas. Uma pesquisa feita pelo Guilherme Linchad, que é professor de economia voltada para a educação infantil da Universidade de Zurich. Ele fez uma pesquisa na organização Escolas Abertas, mostrando como a reabertura de escolas em São Paulo não levou ao aumento da transmissão comunitária do vírus. Portanto, segundo este trabalho, que está aqui, eu tenho a publicação desse trabalho de pesquisa feito, seria de um risco baixíssimo diante do quadro atual, o que obviamente fortalece o ponto de quem defende a retomada imediata das escolas, o trabalho delas a ser desenvolvido. Eu recomendo, aliás, a leitura do trabalho, que é muito interessante aí, feita por ele. Bruno, qual que é a sua avaliação? O governador, na sua avaliação, é omisso também? Eu acho que o governador poderia estar agindo de forma diferente também. Acho que ele não é o principal culpado, mas acho que ele poderia ter agido diferente. Eu gostaria muito, Macalossi, de ter acesso a esse estudo, mas eu posso te dizer um outro estudo prático. A rede privada, no ano passado, de setembro até dezembro, ficou aberta. E nós não tivemos aumento de casos de Covid no nosso estado. Então, a gente tem o próprio exemplo do estado do Rio Grande do Sul, que a escola não é um local onde o vírus encontra um local propício para a sua propagação. A gente fica muito preocupado quando uma juíza de primeiro grau, com todo o respeito à magistrada,
tem mais poder do que um governador do estado. Então, a judicialização ela é um fenômeno que está ocorrendo no nosso país e que preocupa em todas as áreas. Inclusive, no ano de 2019, o STF que decidiu que idade as crianças têm que entrar na escola. Então, qual é a competência que os ministros do STF têm para decidir que idade as crianças devem entrar nas nossas escolas? Então, uma certeza nós temos, e essa frase não é minha, ela é do prefeito eleito no Rio de Janeiro, que as escolas têm que ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Nós temos exemplos de vários países da Europa que decretaram lockdown. Aqui não estou defendendo o lockdown, mas que permaneceram com as suas escolas sempre abertas. Sim. É importante que a gente mesmo em lockdown. Qual é o prejuízo? Mesmo em lockdown. Mesmo em lockdown. Lockdown, tudo fechado, escolas abertas. O que nós temos aqui no estado nosso aqui é exatamente ao contrário. Nós temos tudo aberto e as escolas fechadas. É uma situação completamente surreal. Então, o que nos preocupa é o prejuízo que essas crianças estão sofrendo. É claro que nós vivemos uma pandemia, é claro que o momento é sério, mas o risco de abrir as escolas ele é infinitamente menor do que o prejuízo que as nossas crianças estão sofrendo. Nós já temos estudos que foram realizados pela Fundação Getúlio Vargas, que é estimado que o retrocesso educacional do Brasil com esse 1 ano de escola fechada, e lembrando, a rede privada continua atendendo de forma remota, e nós sabemos que não é a mesma coisa, né? É 3 anos. Então, nós vamos voltar a níveis de 2017 e 2018. Então, obviamente, entendemos que é importante preservar a saúde de todos os cidadãos, dos nossos professores, dos nossos funcionários. Queremos a vacinação deles, mas não achamos que a vacinação é requisito para a volta à aula, né? Mas entendemos que a escola fechada, o prejuízo que as nossas crianças estão fazendo, ele é irreparável. Né? Nós vamos mensurar isso daqui a 10, 15 anos, quando essas crianças que ficaram afastadas durante esse tempo da escola começarem a ocupar cargos importantes, começarem a ter que tomar decisões importantes na vida e vão ter essa lacuna. Porque não é só a questão da parte que envolve os conhecimentos da parte de conteúdo. É toda a formação que a criança tem, a formação psicossocial, tudo que ela tem se desenvolvendo estando na escola. Então, nos preocupa a judicialização, com certeza, e nós achamos, e eu penso parecido com o que disse o nosso deputado Fábio, o seguinte, que o governador do estado cria uma bandeira roxa para a educação, né? Mas ele tem o poder na mão, ele não depende do judiciário. Então, vamos criar uma maneira da nossa escola poder voltar. E o governador tem condições de fazer isso. Nós sabemos que se nós ficarmos na mão do judiciário, nós, infelizmente, estamos na mão de quem não conhece educação e está decidindo pela educação e o futuro das nossas crianças. E eu tenho certeza, né, Fábio, que caso haja necessidade de algum projeto, a Assembleia votaria com rapidez isso. Sem dúvidas, a Assembleia respaldaria a possibilidade, tenho conversado com deputados, inclusive foi aprovado na Assembleia Legislativa, não muito tempo atrás, uma emenda cujo esforço foi uma construção liderada por mim e de vários outros deputados, para garantir a educação como atividade essencial. Esse projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, ou seja, há uma defesa da possibilidade de volta às aulas, da priorização da educação, porque os deputados de todas as matizes ideológicas entendem a necessidade de respaldarmos e garantirmos a educação. Talvez alguns deputados, especificamente os deputados de esquerda, sejam contrários à educação, sejam contrários à volta às aulas, porque seu compromisso fundamental é com o sindicato dos professores e não com a educação. Mas eles hoje, felizmente, são minoria na Assembleia Legislativa e se o governador quisesse propor uma iniciativa como essa, como já deveria ter proposto lá atrás, certamente encontraria respaldo na Assembleia. Fábio, quais são os argumentos, por exemplo, do CEPERS para ser contrário à volta às aulas? Bom, o CEPERS alega que não existe segurança e alega que só aceita a volta às aulas quando toda a comunidade acadêmica estiver vacinada, o que é absolutamente impossível. Quando todos os
professores, trabalhadores, todo mundo que tá dentro da escola. Alunos, pais, enfim, todo mundo que conviver com os professores, né? O que é absolutamente irreal, absolutamente inatingível num horizonte próximo, ou seja, antes do final do ano, é inatingível chegarmos a isso. Então, me parece que é mais uma chantagem do CEPERS, que, como eu tenho dito e redito, é o maior inimigo da educação do estado do Rio Grande do Sul e precisa ser contraposto, precisa ser exposto nas suas posições historicamente anacrônicas, antirreformistas, contrárias ao interesse do estado do Rio Grande do Sul e contrárias ao interesse da melhoria da nossa educação. Você acha que eles poderiam fazer uma greve caso se determinasse a volta da rede estadual de ensino? Eu acho que não seria uma surpresa, afinal, nos últimos 10 anos eles fizeram greve em 8. Somente 2 anos eles não fizeram greve, então, e nesse momento eles estão, de certa maneira, em greve, né? Em vez de eles estarem aí na linha de frente defendendo que o governo se esforce, por meio da Secretaria de Educação, para garantir uma boa estrutura, para garantir EPIs e para garantir que as nossas crianças e jovens tenham acesso à educação, eles estão simplesmente se negando a fazer seu trabalho. E vai ter muito professor, tenho certeza, que vai pensar, não, mas eu estou trabalhando, eu estou mandando aula pelo WhatsApp, eu estou fazendo aula online. Isso não compensa, isso não é o suficiente, infelizmente, para a maioria das crianças, especialmente as crianças que estão matriculadas na rede estadual. Infelizmente, essa é a realidade. Nós precisamos da volta das aulas presenciais, especialmente para as famílias mais pobres, que não dispõem de um ambiente em casa onde podem contar com pais, com um nível de instrução que pode lhes ajudar nos temas, não encontram com internet, com computador, com tablet. Infelizmente, essa é a realidade. E se me permite, Fábio, o ambiente escolar muitas vezes é mais preservado sanitariamente do que muitos lugares em que essas crianças moram. Exato. Mas elas estão acondicionadas em ambientes que são muito mais perigosos para elas e para os pais delas do que se elas estivessem nas escolas. E os defensores do fique em casa não fiquem achando que essas crianças, especialmente as de baixa renda, estão em casa. Elas estão na rua, elas estão sendo cuidadas por tias do bairro, elas estão em creches clandestinas, elas estão sujeitas a toda uma série de abusos psicológicos, sexuais, físicos, que obviamente vão comprometer não só o aprendizado presente delas, mas todo o futuro, lamentavelmente. Então, é uma situação absolutamente lastimável de negligência, descaso e desrespeito com o presente e com o futuro das nossas crianças. Professor Bruno Zeric. Professor Bruno Zeric, e aí? Eu diria a situação do ensino privado é um pouco diferente, né? Claro que há um prejuízo, mas o ensino privado tem condições financeiras melhores de prover, né, um trabalho relativo à educação mesmo à distância. O setor público, entretanto, não, né? E mesmo assim, não é o melhor. O melhor é o ensino presencial, obviamente. Nós não temos dúvida nenhuma que o ensino presencial ele é insubstituível. Essa é uma convicção que nós temos. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse ano, sem escola, ele abriu muito mais aquele fosso que existe de distância entre uma escola pública e uma escola privada. Até porque, como mesmo bem disse o deputado Fábio, as famílias que conseguem colocar o seu filho em uma escola privada, que conseguem ter essa opção, elas conseguem prover o seu filho de condição de acompanhar uma aula remota. Mas mesmo com as aulas remotas, nós sabemos que para aqueles alunos menores, principalmente se nós pegarmos educação infantil e o ensino fundamental 1, que vai até o 6º ano, esses alunos, a presencialidade ela é insubstituível. Se nós pegarmos os alunos do ensino médio e fundamental 2, a partir lá dos seus 12, 13 anos, esse aluno ele consegue ter até aquela concentração para ficar na frente de um computador e acompanhar a aula, mas também não é o ideal, porque nós temos ouvido de médicos o adoecimento que está sendo acometido os nossos adolescentes. Nós temos um aumento, esse é um tema muito, muito sensível, aumento no número de jovens que têm cometido suicídio. Então, essa é uma preocupação muito grande que nós temos. E eu acho ainda importante, pegando um ponto que vocês falaram, que é sobre a questão que envolve a vacina. É importante que a gente diga que quando os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos técnicos que estavam na linha de frente começaram o combate à Covid,
não existia a vacina. Sim, e outros países do mundo, como tu bem mencionou, mantiveram as escolas abertas controlando a pandemia sem vacina. A vacina é uma desculpa. Desculpe, mas é uma desculpa a vacina. Exatamente. E a questão importante também que a gente não pode esquecer sempre de colocar é o seguinte: o governo do estado ele determinou que as escolas fossem abertas, a justiça suspendeu esta decisão do nosso governador, mas mesmo com as escolas abertas, as escolas tinham a obrigação de oferecer o ensino presencial e o ensino remoto. Então, isso que é importante que a gente diga: nenhuma família vai ser obrigada a levar o seu filho para a escola. Aquelas famílias que entendem que não é o momento de que essas crianças sejam levadas para a escola, vão receber em casa o ensino remoto. E também é importante que se diga, aqueles professores que têm alguma comorbidade, que porventura ainda não tenham sido vacinados, esses professores também não precisam voltar à escola. Então, é importante que nós não estamos dizendo, não, a escola volta a ser como era, voltam todos os professores, voltam todos os alunos. Não é assim. Existem uma série de regras, existe o distanciamento entre os alunos. Nós não podemos colocar o mesmo número de alunos que nós colocávamos nas salas de aula, tem que ter um distanciamento entre eles. Os intervalos não são mais com todos os alunos juntos, eles são intercalados. Os pais não entram mais na escola para levar os seus filhos, eles ficam na porta. É usado o álcool gel. A criança que chega na escola com algum sintoma, ela é colocada em uma sala de isolamento e isso ajuda a prevenir que se espalhe a Covid. Então, é importante que os telespectadores entendam o seguinte: ninguém quer abrir a escola que nem como ela era antes desta pandemia. Nós estamos abrindo as escolas com uma série de regras, com um protocolo muito rigoroso de cuidado, não só com os alunos, mas também com os professores e com os funcionários. Fábio Oster. A impressão que muitos passam é de que vai ser uma gandaia. Não é, como disse o professor Bruno. Né? E a gente poderia também implementar uma série de arranjos possíveis, com alternância nos dias, alternâncias por séries, limites de lotação e ocupação também. Existem caminhos para uma volta às aulas com algum nível de segurança. É óbvio e é importante deixar claro, não existe zero risco. Algum risco sempre vai existir. É importante entender isso. Mas a gente precisa viver. Algum risco existe em praticamente todas as condutas. Para o profissional que está ali trabalhando no supermercado, para os profissionais da saúde que estão na linha de frente desde o início e não fizeram esse tipo de chantagem. Imagina que absurdo. O Bruno começou a desenvolver essa ideia, mas eu quero reforçar. Imagina que absurdo se os profissionais da saúde, no início da pandemia, tivessem se negado a trabalhar, dizendo: eu só vou trabalhar, só vou para a linha de frente, só vou cuidar dos pacientes, cuidar da saúde deles quando tiver uma vacina. Imagina que absurdo. E é uma situação análoga que está acontecendo agora. Professores, e eu acho isso uma vergonha, especialmente porque eu também sou professor do ensino superior, assim como o Bruno, e é uma situação absurda que foge à minha compreensão, o fato da sociedade aceitar passivamente que professores estejam se negando a cumprir com as suas cargas horárias, com o seu contrato de trabalho, estejam se negando a voltar para as salas de aula para cumprir com o seu dever, seu ofício, um ofício extremamente nobre, transformador na vida e na realidade de crianças e jovens, por conta da pandemia, por conta dos riscos que obviamente existem, mas que podem ser mitigados, podem ser diminuídos, mas que precisam ser encarados com bom senso. Agora, não é aceitável que a gente deixe as crianças e jovens do Rio Grande do Sul sem aula desse Agora, jeito. nem tu tem feito críticas à esquerda pelo posicionamento dela aqui no Rio Grande do Sul, dogmático em relação ao fechamento das escolas, mas é importante ressaltar que nem toda a esquerda pensa assim. A deputada Tabata Amaral, que é do PDT, ela votou a favor do retorno presencial das aulas. E ela é insuspeita de conservadorismo, Tabata Amaral. Sem dúvidas. Mas ela é uma esquerda arejada, por assim dizer. Acho que é uma esquerda um pouco mais moderna, além dessa esquerda bolorenta. Exceção, né? Oi, Bruno. Eu disse que toda regra tem que ter uma exceção. Pois é. Talvez ela seja a exceção que comprova a regra, né? Ela é uma pessoa de esquerda, mas não é dessa esquerda bolorenta, infelizmente, aqui tão bem representada por PT e PSOL, que lamentavelmente estão na linha de frente combatendo a volta às aulas. Muito bem. O que eu acho que é importante, se me permite
bem rapidamente um tema que também o deputado Fábio tocou, que ele é muito importante, é o seguinte: a escola ela é muito mais segura do que a creche clandestina, que não tem ninguém fiscalizando. Ele é muito mais segura do que a casa da vizinha, onde a pessoa tem que deixar a criança, porque é importante que a gente diga, o comércio está aberto, a indústria está aberta, as lojas estão abertas, os bares estão abertos. A minha grande preocupação Os shoppings é a seguinte: estão abertos, meu Deus. Os Sabe? shoppings estão abertos. Então, assim, aonde estão ficando essas crianças que não estão na escola? Então, a preocupação é a seguinte: onde estão as nossas crianças? Eu estava conversando ontem com o diretor e ele disse que ele teve uma ideia. Ele ia trocar a placa que ele tem na frente, tirar a escola e escrever bar. E aí ele vai oferecer lanche para as crianças e durante os lanches vai ter uma pessoa que vai entrar e que vai falar sobre matemática, sobre português, sobre ciências, mas não é uma escola, é um bar. Porque o bar ele pode permanecer aberto até às 11 da noite. A escola tem que permanecer fechada. É uma falta de critério que não tem... Se ele chamar de templo religioso, ele também pode receber, inclusive com um nível de lotação que não podem os bares, que não podem as escolas também. Esse é um ponto importante, os templos tiveram uma militância gigantesca para ter a reabertura sobre... Né? Felizmente, o lobby da educação ainda precisa avançar muito no Brasil, até porque a esquerda se apoderou dessa pauta de uma maneira que tornou ela a porta-voz oficial, de certa maneira, e aí realmente os principais interessados na melhoria da educação acabaram se tornando reféns disso. O Bruno, só um último ponto que nós já temos... Opa, perdão. Bruno, um último ponto. É que eu só queria completar só com uma frase, por favor, é o seguinte: eu acho que o que nós estamos vendo aqui, ele demonstra todo o descaso que o nosso país e que o nosso Estado tem pela educação. Perfeito. Eu ia fazer só um apontamento aqui sobre uma crítica que a esquerda tem feito às escolas privadas, eu gostaria que o Bruno respondesse. Dizendo que as escolas privadas estão fazendo lobby em favor da reabertura das escolas a qualquer preço, porque as escolas particulares é que perderam muitos alunos durante a pandemia e estão com uma situação financeira crítica e estão pensando apenas no dinheiro e não na saúde das crianças e dos professores. Como é que tu responde a esse tipo de crítica? Eu queria dizer o seguinte: eu vi um post hoje, eu fiquei muito triste também quando eu vi esse post que ele dizia o seguinte: as escolas privadas querem matar os seus alunos, e os seus professores e os seus funcionários. Então, aí eu pergunto para essa pessoa que fez esse post: se eu estou matando o meu aluno, eu estou matando o meu cliente, eu vou ficar sem o meu aluno. Então, qual é o empresário que vai matar o seu cliente? Eu tenho dificuldade de entender. E a gente precisa pensar também uma coisa muito importante, que é uma realidade do nosso Estado. Eu posso falar pelo Rio Grande do Sul. 95% das escolas no nosso Estado, elas são sem fins lucrativos. Elas são confessionais de ordem religiosa ou elas são comunitárias. Então, nós temos pouquíssimas escolas no nosso Estado que elas são escolas com fins lucrativos. Então, as pessoas que falam isso têm total desconhecimento. Né? As escolas que nós trabalhamos oferecem bolsas, elas têm filantropia, elas não procuram o lucro. Então, o que nós estamos fazendo pela abertura das escolas é pelas nossas crianças, é por aqueles professores que querem trabalhar, é por aquelas famílias que precisam da escola e entendem a importância que a escola tem. Se o nosso interesse fosse o lucro, para nós estaríamos muito tranquilos agora e não estaríamos brigando pela reabertura das escolas. Permaneceríamos assim, os pais pagando, recebendo ensino remoto. Mas nós queremos as escolas abertas porque nós entendemos que a presencialidade é fundamental. E mesmo que essas escolas objetivassem o lucro não pressupõe oposição à preservação da vida, pelo amor de Deus. Né? Vamos parar de demonizar a palavra. Professor Bruno, eu gostaria de agradecer muito a participação aqui e o nosso programa está aberto sempre para o Cinep do Rio Grande do Sul. É um prazer poder ter estado mais uma vez aqui. Eu vou pedir para que a população em geral evite aglomeração,
né? Use o álcool gel, use a máscara, porque quem sabe, né, se nós conseguirmos ir para a bandeira vermelha, nós vamos poder ter as nossas escolas abertas, ou quem sabe contar com mais uma mente brilhante de algum ministro do STF que nos liberte dessa decisão absurda que foi tomada aqui na Justiça do nosso Estado. Nós não vamos perder esperança, e se nós não conseguirmos via judiciário, se nós não conseguirmos via Poder Executivo, talvez nós tenhamos que apelar para a desobediência civil para abrir as nossas escolas. Se tivermos que fazer isso, talvez tenhamos que ir às últimas consequências, e sei que teremos todo o apoio da população e dos pais das nossas escolas. Vai então, professor Bruno Eizeric, presidente do Cinep-RS. Obrigado, vamos fazer um break. Fábio Osterman continua conosco, porque o Fábio está defendendo na Assembleia um projeto que gera debate, que é o projeto de homeschooling. Nós vamos ter aí a participação junto do Fábio Osterman, do Gustavo Abadi, que é pai homeschooler, e do Rick Dias, que é presidente da Associação Nacional de Educação Familiar. É uma pauta muito interessante essa, eu gosto de abordar. E nós vamos fazer um break e na volta nós temos mais aqui no Cruzando as Conversas. Fiquem conosco, já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui na RDC, o Cruzando as Conversas. Você acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelo canal 524 da Claro Fibra TV em mais 6 cidades no Rio Grande do Sul, Montenegro, Cachoeira do Sul, Gramado, Torres, Canela e Guaíba. E pelas redes sociais, @RDC TV Digital em todas as plataformas. Na primeira parte do programa falamos sobre a volta às aulas em meio à pandemia. Debate aí que envolve a judicialização e também posições antagônicas de setores da sociedade. E eu tenho uma posição pessoal muito clara em relação a isso. Eu acho que deve haver uma reabertura tão logo seja possível. Primeira coisa que deve ser reaberto é o ambiente escolar. O prejuízo contabilizado é muito grande. E a mim assusta que gente que se diga defensora da educação seja tão dogmaticamente contra. Parece até realmente falta de vontade de trabalhar, sinceramente. É a minha modesta opinião. Apesar de não fazer generalização. Eu estou falando da posição dogmática de alguns. Antes de nós irmos para a próxima pauta, fazer um breve apontamento, já que tratei disso em edições anteriores. O Supremo Tribunal Federal, hoje, por 10 votos a 1, validou a posição do Luiz Roberto Barroso em relação à CPI da Covid-19. O voto divergente foi do Marco Aurélio Mello, mas veja, eu acompanhei toda a sessão hoje à tarde. O voto do Marco Aurélio Mello, ele não foi de divergência ao voto da maioria. Foi um aspecto de forma e não de conteúdo. Portanto, não o mérito da questão. Basicamente, o que o Marco Aurélio alegou é que não era necessário que o Luiz Roberto Barroso tivesse submetido seu voto à apreciação dos seus pares, porque se tratava de mandado de segurança. Por isso que ele não votou junto com os demais. Todos os outros, incluindo Cássio Nunes Marques, votaram a favor de que o Rodrigo Pacheco instaure a CPI da Covid. Porque os requisitos para a instauração da CPI estão dados. 1/3 dos integrantes do Senado assinaram, existe fato determinado e prazo de investigação. Mas tem que ter CPI contra os governadores e prefeitos. Bom, que se proponha nas Assembleias Legislativas, se for o caso. Pois é, eu acho até curioso, Macalossi, aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e eu não sou, obviamente, nem defensor do presidente Bolsonaro e talvez muito menos defensor do governador Eduardo Leite, mas aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nenhum dos deputados que defendem o presidente Bolsonaro propôs absolutamente nada. Acho que os únicos pedidos de informação sobre a pandemia foram feitos pela bancada do Partido Novo, inclusive, em relação ao governo do Estado, né? Então é isso. É importante contextualizar. Vamos atrás de fatos determinados, senão fica nesse denuncismo vazio, né? Esse denuncismo vazio, que parece para tirar a atenção do que importa.
E outra, o Senado Federal faz CPI sobre coisas relativas à União. Se eventualmente a CPI descobrir um fato conexo, aí ela pode investigar. Mas a prerrogativa do Senado é investigar a União. Quem tem que investigar os governos estaduais são as assembleias. E quem tem que investigar as prefeituras são as câmaras de vereadores. Então, cada macaco no seu galho, né? E a decisão do STF foi relativa a isso. E outra coisa que está sendo difundida por aí é que a decisão do Pacheco de unificar as CPIs, ela é uma vitória do governo. Não é uma vitória do governo. Por quê? Porque a leitura da abertura da CPI deixou muito claro que a investigação sobre desvios nos recursos da União aos estados só será feita se for encontrado fato conexo. Esse é o ponto. Então é isso. Muito bem, vamos falar de homeschooling. Para falar nesta parte do programa, o homeschooling, que é o ensino doméstico, a prática que nos Estados Unidos e em muitos países da Europa, ela é muito ampla e que substitui o ensino formal nas escolas, agora passa a ser debatida aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. O deputado Fábio Osterman está liderando uma ação nesse sentido na Assembleia, um projeto nesse sentido na Assembleia Legislativa, e se unem ao Fábio Osterman nessa segunda parte para nós entendermos isso. O professor de homeschooling, pai homeschooler, Gustavo Abadi. É um prazer recebê-lo, Gustavo. Boa noite. Boa noite, prazer é tudo meu. Um abraço ao Fábio, ao Rick e ao Guilherme Macalossi e a toda a audiência. E também Rick Dias, que é o presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Rick, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, Guilherme. Boa noite para vocês. Boa noite ao Gustavo Abadi, ao meu querido Fábio Osterman e a toda a audiência da RDC. Vou começar pelo Fábio, que é o autor da proposta aqui no estado. Fábio, deixa eu adivinhar. O CEPERS é contra? Acertou. Acertou. E o Sinep também. O Sinep nesse caso também. Eu até comentei com o Bruno que esses dias fizemos uma reunião e comentamos que concordamos em 99% das pautas, então vamos buscar a sinergia nisso, né? Nos 1% a gente, quem sabe, deixa para uma próxima e vamos concordar em discordar, né? Mas tenho certeza que o Sinep também não veria como legítimo a proibição do homeschooling, por mais que eles tenham divergência, né? Porque eu acho que o Sinep, como um sindicato patronal da rede privada de ensino, deve ter a compreensão de que a gente precisa resguardar a liberdade, a livre iniciativa, inclusive o próprio ecossistema de educação domiciliar oferece à rede privada de ensino uma oportunidade para ajudar a treinar famílias educadoras, ajudar a fornecer material didático, ajudar a fornecer rede de professores, inclusive, né? Mas o que os pais educadores buscam, isso o Rick e o Gustavo podem falar muito melhor do que eu, é liberdade, é respeito à sua integridade, o seu direito de educar seus filhos, e é isso que busca fazer o PL 170, de minha autoria, que vem tramitando na Assembleia já há mais de 2 anos. Enfrentamos algumas batalhas lá, 2 anos tramitando. PDT, PT, se utilizando de todos os subterfúgios possíveis e impossíveis, imagináveis e inimagináveis, para barrar o avanço do projeto. Tá, mas qual que é o temor dessa gente? Olha, eu acho que o temor deles é que haja uma percepção crescente de que a escola pública não é a melhor opção para as crianças e jovens do nosso país. É de que, havendo uma alternativa, cada vez menos pessoas vão querer se sujeitar à escola em modelo fábrica, que encaixota as crianças. Mas a evasão escolar é altíssima no modelo Mas atual. eles não se preocupam com isso. Eles não se preocupam com isso. Para eles, a escola ideal seria 100% estatal e 100% de acordo com a visão de doutrinação que eles buscam incutir na educação. Por eles não existia nem educação privada escolar. Quanto mais a possibilidade de pais educarem com liberdade os seus filhos em casa. Então, aí a gente está vendo também um conflito de visões. Isso que tu está falando aí sobre eles odiarem a educação privada é verdadeiro. Tanto é que eu garanto, eles chamam aí o pessoal do Sinep de os barões do ensino. Né? Exato. É isso, basicamente. Né? Exato. Teria que ser puramente estatal o ensino, o que é, convenhamos, uma tolice gigantesca. Eu vou começar trazendo aqui um ponto, e eu gostaria que o Rick e o Gustavo abordassem, depois o Fábio, que é o seguinte: um dos argumentos
e eu vou utilizá-lo aqui para instigar vocês a abordarem a questão. Um dos argumentos que é trazido pelos críticos do homeschooling é de que sem a escola não há socialização das crianças e que isso é um problema. E uma das críticas, aliás, que eu vi alguém fazendo, não lembro quem, Fábio, alguém fazendo a você, dizendo assim, mas o defensor do homeschooling agora quer que se abra as escolas de uma vez? Não é oportunidade para se fazer homeschooling agora? Pois é, curioso. Eu vi essa crítica, não lembro quem ele fez, mas eu vi essa crítica. A minha postura é uma postura coerente. Eu quero defender a possibilidade de volta às aulas presenciais para os pais que assim preferirem e que precisarem, e a possibilidade de educação domiciliar para os pais que preferirem essa outra modalidade. Eu quero justamente respeitar a liberdade, a dignidade e a diversidade na educação. Diferentemente desse pessoal que se diz é contra que se eduque em casa, mas é contra que se eduque na escola também. Ou seja, na prática, eles são contra a educação. É isso que fica claro diante desse debate. Vamos lá, Rick Dias e Gustavo Abadi, a avaliação de vocês sobre a socialização das crianças é possível no homeschooling? Rick, começa contigo. Bom, é mais que possível, né? Falo não apenas como representante de milhares de famílias, não como presidente de uma associação de pais, mas falo como pai educador. Eu não tive o privilégio de ter a quantidade de filhos que o Gustavo Abadi tem. Eu tenho 2 filhos, 23 e 19 anos, estão no mercado de trabalho, na universidade, felizes, produtivos e totalmente sociáveis. Aliás, a minha filha entrou na universidade aos 16 anos e com 15 dias de aula apenas, ela foi eleita a líder da sua turma. Então, existem, claro, uma série de argumentos falaciosos, e eu quero fazer uma ressalva aqui aos críticos do homeschooling, porque até hoje, nesses 11 anos aí, já estamos no 11º ano, faz exatos 11 anos que eu participei de um programa como esse, começando a falar de homeschooling ainda na cidade de Belo Horizonte, e as perguntas são sempre as mesmas. Em geral, os críticos do homeschooling não conhecem homeschooling, não sabem o que é educação domiciliar, sequer se deram ao trabalho de visitar uma família educadora. Então, a gente pode dizer no conjunto o seguinte: em primeiro lugar, a gente precisa trazer essa discussão para o campo da lealdade, ou seja, eles comparam a socialização do homeschooling com a socialização de uma escola ideal. Eu estava numa audiência pública com o MEC há 6, 7 anos atrás e a representante do Ministério da Educação disse que a escola era um ambiente do aprendizado lúdico, do exercício da tolerância, da harmonia das relações. E eu disse a ela assim, vamos falar da escola ideal ou da escola real? Porque se a escola fosse isso que você está dizendo, pois não? Parece haver uma idealização da escola real, como se a socialização existente lá não fosse, muitas vezes, a da escola da periferia, onde quem manda é o tráfico de drogas. Como se não fosse também espaço para bullying, para... Vi vídeos de crianças nas escolas do Rio de Janeiro tendo que se engatinhar por causa dos tiroteios nas favelas. Pois é, exatamente. Bela socialização. Então, temos as pressões sociais inadequadas. É isso mesmo, Guilherme. Essa é uma situação difícil. O que eu faço com centenas de famílias que nos pedem socorro todas as semanas, todos os dias, e contam histórias esdrúxulas? Já temos aí 1 ano e meio que elas não contam essas histórias porque as crianças não estão fora da escola. Mas o que eu digo para uma mãe de um garoto de 10 anos que foi espancado por outros 10 garotos porque se negou a fumar um baseado ou a roubar uma prova na sala dos professores, roubar o exemplar de uma prova. Então, hoje, muitas crianças e adolescentes não são apenas convidados a transgredir os limites que seus pais colocaram, mas são obrigados a isso. Então, a gente precisa entender que a socialização de uma criança pequena ela precisa ser mediada por um adulto competente. Quem nunca disse, olha, não bate no coleguinha, empresta o brinquedo, pede licença, você tem que aprender a dizer por favor, muito obrigado. Então, assim, o que é isso? É você mediar a socialização de uma criança. O professor até pode fazer isso numa sala de aula, mas certamente não com 30, com 40. Depois a gente precisa entender que mais de 25% da população brasileira, das famílias homeschoolers que tiram os filhos da escola, daquelas famílias que optam pela educação domiciliar, elas tiram os filhos da escola justamente pela péssima socialização escolar. E para a gente ser mais objetivo ainda, é preciso que se diga que na educação domiciliar existe muita socialização. Aliás,
tomando emprestado uma fala da pedagogia, a pedagogia moderna, ela diz que a socialização escolar é pobre, porque você pega uma criança de 7 anos, por exemplo, e coloca ela junto de outras 30, 40 crianças também de 7 anos, da mesma classe social, cultural e econômica, seja numa escola pobre, de uma periferia, numa escola pública, de uma periferia pobre, ou numa escola rica de um grande centro urbano. Então, nós precisamos entender que os alunos de educação domiciliar, eles têm sim uma socialização rica, porque essas crianças se relacionam com seus irmãos, com seus primos, com seus tios, com seus amigos, com seus pais. Eles frequentam parques, praças, museus, bibliotecas, eles fazem, na medida das possibilidades dos pais, cursos diversos, eles brincam, né? Eles são crianças e adolescentes perfeitamente normais. A escola não pode ser encarada como um único espaço de socialização. O que a gente poderia dizer, se eu assisti o primeiro bloco do programa, se nós estamos caminhando para 2 anos sem socialização? Então, coitadas dessas crianças e adolescentes, vai haver um trauma muito grande para elas, porque vai fazer 2 anos, porque eu duvido muito que a gente, pelo menos não no primeiro semestre, eu acho que essas aulas não voltam, até por essa postura dogmática que você mesmo colocou, né, de algumas pessoas que parece que não querem trabalhar. E o que a gente vai fazer com essas crianças, então? Então, o homeschooling socializa, e os estudos que temos de países que já estão avançados, são 64 países nos 5 continentes, eles dizem que os jovens que estudaram em casa se envolvem mais em atividades cívicas, se envolvem mais em trabalhos com a comunidade, têm mais tolerância política e religiosa e são menos propensos ao uso de álcool, drogas e menos propensos a problemas comportamentais. Eu não estou querendo estabelecer um comparativo com a escola, mas eu sou obrigado a isso em detrimento de argumentos falaciosos que nós respondemos há 10 anos. O Gustavo Abadi é testemunha disso, porque nos acompanha, é um guerreiro nessa luta no Brasil, nos acompanha também há esse tempo, assim como eu acompanho. Gustavo Abadi, me parece que... agora, um ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte: o homeschooling não se presta a ser a metodologia básica de educação do país, no caso. Ela é uma alternativa aos pais que têm propensão ou interesse em exercer isso. Em nenhum país do mundo o homeschooling é o principal eixo educacional da população infantil. Os Estados Unidos, que eu acho que é o país que mais concentra homeschoolers no mundo, tem o quê? 1 milhão de pais que são homeschoolers? 2,5. 2,5, por aí. Mas vamos lá. Quantas famílias americanas existem? Quantas crianças americanas existem? Nem todo pai pode ser ou tem vocação para ser homeschooler. É por isso que eu vejo esse medo em relação à legislação completamente impraticável. Quer dizer, é um medo que não se justifica. Porque não vai acabar nem com as escolas públicas, nem com as escolas privadas. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. O pai que quer ser homeschooler, eu acho que é um ponto, assim, de quem não é homeschooler, mas o ponto é o seguinte: o pai que não tem interesse na educação dos filhos não será homeschooler nunca. É exatamente o pai que tem interesse na educação dos filhos que será homeschooler. O pai que não tem interesse vai simplesmente matricular o filho numa escola regular, de preferência até numa escola estatal, onde a cobrança é menor, e vai largar lá e vai deixar esse pai que não tem interesse. A gente deveria estar, na verdade, privilegiando, reconhecendo o esforço das famílias educadoras que querem se envolver no extremo, no detalhe da educação dos seus filhos, e não tratando como criminosos, como infelizmente acontece aqui. Gustavo Abadi. Eu penso que o projeto de lei que o Fábio apresentou, ele foi muito feliz porque ele só está querendo reconhecer e auxiliar uma realidade. Existem famílias gaúchas que estão praticando homeschooling e elas só querem não ser incomodadas pelo poder público. É só isto, sabe? E homeschooling não é para todo mundo. Exatamente por isso. Nem todas as pessoas têm o desejo, nem todas as pessoas têm a capacidade de dedicar a sua vida aos seus filhos com tamanha intensidade a ponto de privilegiar a educação deles em detrimento de outras coisas.
Então, assim, não é uma proposta que vai ser para todos. A despeito de muitas das argumentações, eu tenho percebido isso nas audiências públicas, nos debates, querer se puxar o assunto para resolver os problemas da educação pública brasileira e gaúcha, que, com todo o respeito, tá, é um problema insolúvel, na minha opinião. Outra, a oposição, por exemplo, das escolas particulares, isto é de uma burrice imensa. Existem já casos nos Estados Unidos, na Espanha, estudos na Universidade de Navarra, na Espanha, que falam de modelos híbridos, ou seja, parte do ensino da instrução feita em casa e parte feita na escola como forma de melhoria do aprendizado da criança. Então, assim, é o reino da insensatez. As pessoas preferem dizer... Esses dias mesmo, Fábio, Macalossi, aconteceu um fato engraçado. Uma família resolveu fazer homeschooling, retirou as crianças da escola e começou a estudar com as crianças. Foi denunciada pela escola anterior e a escola anterior argumentou com o Ministério Público. O Ministério Público pediu uma liminar e a juíza aqui da cidade de Bento Gonçalves firmou uma decisão ameaçando 3 vezes a família de retirada de guarda se eles não matriculassem a criança na escola. Agora, detalhe, nenhuma escola de Bento Gonçalves está tendo aula decente. Tudo online. É uma piada de mau gosto, porque a criança estava sendo mais bem assistida em casa do que com esse tipo de... Vejam, as nossas escolas não têm condições de atender ninguém de forma à distância. Elas não são preparadas para isso. Né? Então, principalmente as públicas. As públicas nem se fala. Eu prefiro não tratar de escola pública, Macalossi, porque aquilo é uma grande cidade cenográfica. Entendeu? É um fingimento, as crianças fingem que aprendem, os professores fingem que ensinam, com raríssimas exceções. Eu me permito porque eu vejo isso. Eu tenho funcionários que têm filhos na escola pública e é uma desgraça. Então, assim, eu prefiro nem falar nisso. Né? E eu vejo o impacto que isso está tendo nas crianças. Essa é uma preocupação que eu tenho. Do dia para a noite, o Brasil inteiro virou homeschooler. E pior, não sabe o que fazer. Né? E nós que já estamos nesse caminho há anos, eu fico feliz de ver o Rick, ao mesmo tempo que eu fico surpreso com a paciência dele, porque essa questão da socialização, ela é uma pauta tipicamente de esquerda, porque a preocupação né, de como a criança vai se relacionar e etc. Vem cá, a escola, o ensino não serve para transformar a criança. O ensino serve para instruí-la. Ora, meu Deus do céu, o que eu vou me preocupar com a socialização se eu sou pai, se é mãe? E eu vou ter que ensinar para ele a boa educação que ele tem que aprender no lar, não é dentro de uma escola? Então, quer dizer, na tua avaliação não há o risco, por exemplo, de um pai pouco interessado não matricular os alunos, os filhos na escola e depois ele também não prover educação em casa. Mas isso não pode ser uma desculpa para o cara não matricular os filhos na escola e daí ele dizer, não, eu estou dando aulas em casa. O Ministério Público e o Conselho Tutelar vão seguir existindo. Mas nós sabemos que o poder de fiscalização dessas instituições é baixo. Como é que nós vamos bater de porta em porta para descobrir se estão dando aula ou não? Caso alguém use como desculpa. O pau que bate em Chico bate em Francisco. Essas mesmas questões que vão assolar a escola, ou seja, uma escola de baixa qualidade, vai assolar uma família que também não quer fazer o serviço. Só que tem um detalhe, Macalossi, o problema da maioria são casos pontuais e raríssimos. A maioria dos pais são extremamente obsessivos com a educação. Mas o ponto que eu estou trazendo é o seguinte, Gustavo, é óbvio que a maior parte dos pais homeschoolers de verdade são pais interessados no ensino dos filhos. O ponto que eu estou trazendo é o seguinte,
digamos que haja a brecha na legislação, crie-se as condições jurídicas para dar segurança aos pais homeschoolers. Esse é o problema que hoje me parece ser a base. Né? Vocês estão num limbo jurídico. Né? Há um limbo jurídico que tenta ser preenchido e há uma contrariedade à legislação como essa que o Fábio tenta implementar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas a partir do momento em que se criar a brecha, vocês não temem que pessoas que querem ter uma desculpa para não colocar os filhos na escola usem a legislação em favor delas? Mas é justamente pensando nisso que o nosso projeto estabelece meios de avaliação, estabelece requisitos e critérios para o exercício deste direito. A gente não está simplesmente estabelecendo que qualquer pai que queira não matricular os seus filhos na escola possa fazê-lo livremente. Não, a gente precisa entender também que dentro do regulamento jurídico brasileiro, o Estado tem um papel suplementar em garantir o direito à educação por parte das crianças. Mas o papel primordial é da família e precisa ser reconhecido. Então, o nosso projeto busca reconhecer um direito, que é da família, de influenciar, de decidir os rumos da educação dos seus filhos. Gustavo. Eu quero só lembrar uma coisa, tá? Quando houve a decisão no recurso extraordinário 888.815, o acórdão do Alexandre de Moraes foi muito claro e o projeto de lei 170 contempla isso. Existe uma rede de segurança, viu? E ela é muito clara. A criança vai ter que se apresentar ou ao conselho tutelar ou para que ela faça provas de avaliação. Isso vai acontecer. Pelo menos no projeto do Rio Grande do Sul está assim. Entende? Isso respeita o que o STF diz e atende o que a legislação brasileira nos solicita. O homeschooler ele não tem medo de botar a cara a tapa, ele tem medo de ter que ser empurrado para dentro do buraco negro que é a escola. Buraco negro da escola. Resultados, é uma expressão forte. Buraco negro da escola. Meu amigo, eu vejo isso todos os dias. Então, assim, o Macalossi, os homeschoolers têm resultados. A questão é essa. Resultados sem gastar um centavo de dinheiro público. Só que a gente quer entrar pela porta da frente, não pela porta da cadeia. Rick. Essa questão é uma questão muito interessante, porque, assim, quando eu falo da deslealdade com a qual nós somos tratados, né, não apenas em debates, mas em audiências, e eu sou testemunha disso, quando eu falo testemunha literal, porque muitas vezes eu vou a audiências acompanhar famílias, mesmo que mesmo que houvesse liberdade, como em muitos países, por exemplo, na França, em 17 estados americanos, as famílias não precisam dar nenhum tipo de satisfação ao governo, mas mesmo que não houvesse esses mecanismos de controle, porque eles existem, porque nós poderíamos simplesmente nos apoiarmos no direito que está na Constituição, não no que o STF diz que a Constituição diz, mas no que a Constituição está dizendo, naquilo que a gente acredita que a Constituição diz. A gente poderia ser um movimento de desobediência civil. E, no entanto, estamos em vários estados brasileiros, em vários municípios, no Congresso Nacional, onde tem projeto de lei para regulamentar o homeschooling há 27 anos. Então, o que nós precisamos entender? Tem um exemplo que eu gosto muito de usar com relação a isso. Imagine, então, que o Brasil é um dos países que mais mata no trânsito. Esse número baixou um pouquinho nos últimos anos, mas continua sendo. Eu já morei em várias cidades brasileiras e o pessoal pergunta quem é pior, motorista carioca, paulista, são todos ruins. O trânsito no Brasil é caótico, em qualquer lugar. E aí agora vamos imaginar então que o governo decide, o Estado brasileiro decide que não vai mais emitir a CNH para ninguém, porque sempre vai ter alguém atrás de um volante cometendo crimes, desrespeitando as leis, sei lá, dirigindo embriagado e atropelando pessoas, enfim, provocando acidentes, arriscando a vida dos outros. Seria o mesmo se a gente deixasse de dar ao direito a essas famílias de bem, porque existe alguma família abusadora. Entenda. Na verdade, bem, posso fazer um apontamento que seria contraditório ao teu argumento? Na verdade, o argumento seria o contrário. Seria, devemos permitir que as pessoas façam a prova, ganhem a habilitação fora do sistema de educação de trânsito
que é fornecido através do Estado? Bom, antigamente era assim, as pessoas Esse não tinham é o que fazer argumento. autoescola, né? Eu imagino, eu não quero chamar o Rick de velho, mas eu acho que ele regula mais ou menos de idade com o meu pai, né? Eu tô fazendo aqui os apontamentos que eu Na acho época que do meu pai, servem pra iniciar o debate. se fazia o exame, mas não se tinha que fazer o número de horas de autoescola que se faz hoje. Se ia lá e se fazia o exame, foi aprovado ali e deu. Seria uma analogia razoável. Mas o que os combatentes, o que os inimigos do homeschooling querem, na verdade, na analogia do Rick, seria como se a gente fosse obrigar todo mundo a andar de ônibus. Porque somente um ônibus, todo mundo tem acesso ao mesmo transporte, a um transporte de um motorista profissional, que tem a formação ali parametrizada, e todo mundo chega no mesmo lugar. Acho que essa seria a analogia, quando na verdade o que a gente está querendo defender é que cada um tem o direito de chegar num lugar diferente, de andar com o seu carro, de dirigir do seu modo, desde que respeitando, claro, os direitos alheios. Completa aí, Henrique. É uma boa analogia. Acho que esse é o ponto, então. Então, assim, eu dizia essa questão dos países, Macalossi, porque eles falam sobre isso, sobre essas questões. A gente precisa olhar para a experiência internacional. Os tais críticos, vamos colocar essa palavra críticos entre aspas, os tais críticos, eles dizem que isso é coisa de americano. São 64 países nos 5 continentes. E que isso é coisa de país de governo de direita, né? Eu estive na Rússia. A Rússia é um país que tem um viés, uma cultura de esquerda ainda muito forte. O Putin apoia a educação domiciliar, ela é praticada largamente na África do Sul. Aqui nos nossos vizinhos, aqui, Equador permite, Paraguai permite, está na legislação, o Chile permite, a Colômbia permite, na Argentina não tem uma lei, mas as famílias não são incomodadas, entende? Então, assim, em vários desses países, quando eu olho para esses 64 países, a grande maioria deles, para minha tristeza como brasileiro, está na nossa frente, nos índices, nos rankings de desenvolvimento educacional e mais, nos índices de liberdade educacional. Nós temos uma instituição... Eu estou fazendo o papel de advogado do diabo aqui também. Eu estou fazendo aqui o papel de trazer os contrapontos para vocês debaterem. Mas isso não é devido a N outros fatores além do homeschooling? Quer dizer, a educação americana ela é melhor que a educação brasileira, mas por N fatores. Não necessariamente vinculados exclusivamente ao homeschooling. Ok, mas aqui tem um ponto importante, porque eles dizem que o homeschooling, além de não socializar, fecha escolas e tira emprego de professores, foi o que foi falado aqui anteriormente. Os Estados Unidos é a nação que mais tem homeschoolers para uma população na educação básica, eles têm 77 milhões de estudantes na educação básica e 2 milhões e meio de homeschooling. Quanto dá isso? 3%, 4%? O país que tem mais. A última vez que a gente contou, em 2019, ainda antes da pandemia, nós dávamos conta aí no Brasil de 11 mil famílias com 22 mil estudantes entre 4 e 17 anos, isso que a gente sabe que existe, porque eu poderia dizer que para cada uma família que a gente sabe que existe, tem uma outra que está escondida, temendo denúncias e processos. Então, é importante a gente entender muito bem essa questão. Por quê? Porque senão a gente cai nesse limbo, agora não mais um limbo jurídico, mas um limbo educacional nesse sentido, e começa a acreditar nessas falácias. Por exemplo, vamos tratar da questão da família abusadora. Né? O Abadi falou aí que o homeschooling é para todos, não é para todos, né? Não é para todo mundo. Eu costumo dizer assim que o homeschooling é para todos, mas não é para todo mundo. Por que é para todos? Porque está disponível para quem quiser. Os pais que querem. As famílias normalmente não escolhem o homeschooling escolhe as famílias. É aquilo que você, agora eu vou falar como pai, aquilo que você não tem ideia de que você está procurando. Você sabe que você está procurando uma coisa melhor que a escola e, de repente, o homeschooling salta aos seus olhos. Ele aparece na sua frente e você faz, era isso que eu estava procurando. Então, assim, é importante que a gente entenda que se a gente chega, por exemplo, a 500 mil alunos para uma população aí da educação básica aí de 50 milhões, eles dizem que tem 2 milhões e meio fora da escola, tá bom, 47 milhões e meio, 1%. Isso tira emprego de que professor? Essas escolas umbrella,
que eles chamam lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, em muitos lugares, a escola é parceira da educação domiciliar, né? E os pais têm muita liberdade pedagógica. As crianças entram os jovens educados em casa, eles entram em Yale, em Princeton, em Harvard, com taxas e notas mais altas do que os alunos das escolas públicas canadenses e americanas. O Instituto do Dr. Brian Hay pesquisa há 35 anos, ele faz pesquisa sobre homeschooling. E aí eu tenho que responder sobre socialização, alguém me prova que a socialização escolar é boa? Então eles falam, inclusive, de que nós podemos criar um neonazista. Aí eu fico olhando assim, sabe o que tem em comum entre os atiradores lá de Michigan, da Virgínia, de Minnesota, de Columbine, lá da Flórida, os atiradores aqui de Suzano, os de Realengo? Sabe o que tem em comum entre eles? Nenhum deles era homeschooling. Então, por favor, não venha me falar da socialização da escola e que os homeschoolers não são socializados. Isso, inclusive, é até desonesto. É até desonesto da parte de quem fala, porque não conhece e não tem nenhum estudo me provando que a socialização escolar é boa e que forma cidadãos. Então, assim, o que a gente precisa entender hoje, que eu acho que a gente tem conversado muito, o deputado Fábio Osterman sabe da nossa luta, é uma luta dele na Assembleia, é tirar o homeschooling dessa discussão ideológica, infrutífera. Eu entendo que a gente tem um inimigo em comum. Macalossi, eu estava em Vitória, no aeroporto de Vitória, e eu estava esperando o meu voo e achei interessante. Eu fui até o sanitário, e aí a locutora da Infraero anunciou a chegada de um voo e depois ela disse: lugar de criança é na escola. E eu sei que tanto você como o Fábio e até o Abadi já completaram essa frase na mente. Isso é repetido como uma verdade absoluta, como uma espécie de mantra, por décadas a fio, por governos diversos. E a gente fica acreditando nesse negócio de que lugar de criança é na escola e a gente internaliza isso, a gente não consegue pensar. Cadê a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas que se fala na nossa Constituição? Então, assim, educação é diversidade desde que seja na sala de aula. Certo? Então, tudo, desde que seja na escola, porque eu ia matricular meu filho quando pequeno numa escolinha de futebol, o professor da escolinha, analfabeto, queria, claro, o certificado dele, o atestado de escolaridade, para ele poder entrar na escolinha de futebol. Então, assim, existe uma cultura muito voltada, muito forte, muito linkada com a escola. A vida do homeschooler no Brasil é muito difícil. Às vezes, para você conseguir o cartão de uma biblioteca, né, para você fazer uma matrícula em algum lugar, em algum curso, porque assim, nós temos uma vida normal, sabia? Nossos filhos, a depender da condição dos pais, eles podem ir a um Kumon, a um curso de idiomas, eles viajam, eles brincam nos parques, eles praticam esportes, eles praticam música, eles fazem artes, eles leem livros, eles estudam bastante. Então, assim, é muito difícil a gente ainda ter que ouvir, né, dos opositores esse tipo de argumento, que é um argumento falacioso e que não para em pé. Então, a gente precisa, hoje, eu já estou lá na frente, nós já estamos lá na frente, nós já estamos discutindo como deve ser essa regulamentação, né? E não mais assim, se deve ou não deve ser regulamentado. Fábio, o projeto que tu está aí à frente, quais pontos ele baliza, que lacunas ele preenche? Bom, ele estabelece, como eu disse, requisitos e critérios para o exercício, não é simplesmente estabelece, a partir de hoje, está autorizado os pais a não matricularem seus filhos em escolas, não é simplesmente isso. Estabelece, por exemplo, nosso projeto abre espaço para que a própria Secretaria de Educação regulamente, de uma forma razoável, de uma forma que estabeleça direitos e deveres dos pais e das crianças, de acordo com o regramento brasileiro, de acordo com a Constituição Federal, estabelece a necessidade de os pais apresentarem um plano pedagógico que vá orientar a educação dos seus filhos, estabelece também a necessidade de estar submetendo os filhos a avaliações periódicas, justamente para se medir o nível de educação a que eles estão tendo acesso, para evitar casos eventuais de abuso intelectual, de abandono intelectual,
que são pintados pelos opositores do homeschooling, que, Rick, eu trato como inimigos da liberdade da educação e da diversidade, são tratados como os casos gerais. E eu tenho certeza que se surgir algum caso, após regulamentarmos o homeschooling e reconhecermos esse direito, eles vão fazer um escarcéu a respeito disso e vão tentar acabar com a regulamentação. Por isso que é importante que a sociedade esteja atenta, esteja bem informada, compreenda realmente o homeschooling. Eu acho que é um movimento muito importante que está acontecendo de os pais homeschoolers estarem vindo a público falar, compartilhar a sua experiência e desmistificar essa prática, que é uma prática mundo afora já. Tem esse projeto estadual, mas não existe uma lei federal, né? Existe em tramitação. Existe em tramitação, mas digamos que daqui a pouco seja aprovado em nível estadual. Não corre o risco de ser considerado inconstitucional em virtude disso, porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal relativa ao homeschooling que muita gente não entendeu. Achou que o Supremo Tribunal Federal tinha colocado o homeschooling como inconstitucional. Não é. Não é esse o ponto. O Supremo Tribunal Federal havia simplesmente apontado que não há uma lei regulamentadora do homeschooling. Quer dizer, o debate é absolutamente outro. Mas o fato de haver essa decisão não prejudica a tua proposta estadual? Sem dúvidas não. Deveria haver uma luta primeiro por uma lei federal nesse objetivo? Olha, se houvesse uma lei federal, facilitaria muito, sem dúvidas, o nosso trabalho de defesa dessa pauta, mas eu propus o projeto justamente pela inexistência de uma lei federal e, à época, pela inexistência de um movimento mais robusto por parte do governo federal e também por parte de parlamentares federais em defesa dessa pauta. Então eu acabei propondo o nosso PL 170 em 2019 justamente pelo entendimento de que, na ausência de uma regra federal, eu, como deputado estadual, tenho a competência concorrente para legislar sobre esse tema. Então proporei aqui, porque o que o Supremo Tribunal Federal decidiu foi que não é inconstitucional e que o exercício regular desse direito precisa ser precedido pela edição de uma lei que estabeleça justamente o que a gente está tentando estabelecer: requisitos, critérios, parâmetros e metodologias de avaliação. Então, estou confiante e seguro sobre a juridicidade e constitucionalidade do nosso PL 170. Inclusive, esse tema foi amplamente debatido na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e restou decidido lá que realmente o nosso projeto é constitucional e é válido juridicamente. Ô, Abadi, deixa eu colocar aqui para ti um ponto de contraponto que eu peguei aqui da ONG Todos pela Educação. Eu gostaria que tu respondesse ele. O Todos pela Educação se posiciona contrário ao homeschooling, a todas as formas de homeschooling, aliás, está aqui. E um ponto que eles trazem é o seguinte, eu gostaria que tu respondesse. Não existem evidências na literatura internacional de que, quando controlado pelo nível socioeconômico do aluno, crianças jovens em homeschooling tenham desempenho escolar melhor em relação ao estudante de educação formal. Isto é, não há evidência de que indique uma criança aprenderia mais na educação domiciliar do que na escola. Fake news? Como o Rick fake news, como o Rick disse agora aí, existe um instituto de pesquisa americano do Dr. Brian Ray, que ele pesquisa também isto. Ele compara os resultados da educação domiciliar com a educação escolar. Isso é fake news, isso aí bom, Todos pela Educação, a gente sabe de onde é que vem, né? É um bando de globalistas que resolvem botar dinheiro e nortear o mundo como eles quiserem. Então você veja de onde vêm os fundos desse pessoal, e aí você vê que ideia que está norteando eles. Então, assim, o que eu posso dizer? O Instituto Dr. Brian Ray, né, que é um instituto de pesquisa na área de homeschooling, ele tem isso publicado. Quem tiver interesse, a gente dá um jeito de publicar também aqui no Brasil e demonstra que isso não é verdadeiro. Existem resultados, Marcos. Essa é a questão. Só que, assim, a discussão não está girando em torno dos resultados. A discussão está girando nessa conversa fiada de querer pegar o homeschooling e encaixar dentro da escola. Não é essa a discussão. Para nós é discussão superada. Eu concordo com o Rick. Agora são os critérios para regulamentar. Simples assim. Por quê?
porque a experiência que nós temos local, já existem, os filhos do rico já são crescidos, mas já estamos indo para a segunda geração de famílias homeschoolers, de alunos homeschoolers que já estão vivendo, já são empresários, já são estudantes universitários, já estão em outra. Entendeu? E ainda assim nós estamos tentando salvar a educação pública neste país. Não é isto que, não é esta a nossa agenda. Entendeu? Não é esta a nossa agenda. Muito bem. Outro ponto que eu acho que é importante trazer aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, mencionamos, existe o homeschooling. Muitas vezes os pais é que dão a aula para os filhos. Em muitos casos também existe a possibilidade do pai contratar o professor, né? Eu pergunto como é que fica a questão financeira das famílias e tal. Isso é um desafio, porque é um custo, né? Que vai se dar. Digamos que pessoas de classes baixas, elas queiram participar, tentem. Elas não vão encontrar maiores dificuldades em ser pais homeschoolers? Porque muitas vezes não é só o pai que tem dinheiro que é um pai dedicado, interessado no ensino dos filhos. Às vezes o pai de renda baixa também, ele quer talvez tentar. Não pode ser uma armadilha para ele? Acho que se ele cumprir com os requisitos, critérios e parâmetros, não vejo problema. A ideia não é estabelecer um critério censitário para poder exercer esse direito, mas sim estabelecer alguns parâmetros e critérios básicos que garantam e resguardem o direito da criança. Que eu vi argumentos relativos contrários ao homeschooling, né? Vi argumentos de que seria uma política elitista essa. Privilegiaria classes médias, classe alta e pessoas ricas. Eu não acho que seja, mas mesmo que fosse, pessoas de mais posses não devem ter seus direitos resguardados também. A gente vai daqui a pouco entrar numa política de caça aos ricos, proibir, por exemplo, que as pessoas tenham um carro melhor ou tenham acesso a bens de consumo melhores, simplesmente porque outros não podem ter. Acho que não é por aí. Acho que se a gente tiver que resguardar o direito de uma pessoa que está sendo injustiçada, eu vou estar trabalhando por isso. Gustavo Abadi. Eu não posso te precisar com certeza, tá? Mas assim, a gente tem a impressão, dentro do movimento de educação domiciliar, que a maioria dos pais, viu, Guilherme, são de classe média baixa. Média baixa? Porque assim, média baixa, porque assim, o número de pais que fica trocando material e conversando, comprando coisas em sebo, sabe? É coisa de quem gosta de estudar, que percebe que eu preciso comprar aquele livro antigo que não foi mais reeditado, que é mais barato para mim. É muito comum isso. Em grupos de pais homeschoolers não, desculpa, mas assim, essa ideia elitista, né, que querem colar na gente, também não é verdadeira. A gente percebe isso que os pais, muitas vezes, viu, Guilherme, assim, existe, voltando a essa questão da contratação dos professores que tu falou, hoje eu contrato 3 professores para os meus filhos. Um professor de música, um de matemática e um de língua portuguesa. Eu gasto menos com estes 3 professores do que a mensalidade da escola marista da minha cidade, que é para uma criança no ensino fundamental. E me permite a pergunta, claro. A pergunta que é íntima. Os seus filhos também estão na escola formal? Os meus filhos? Não, os meus filhos não. E você... E não estarão. E não tem ninguém se insurgindo judicialmente contra você e a sua família? Em virtude disso? Não. Ainda ninguém. Eu já fui denunciado ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar me visitou, viu que eu estava fazendo um trabalho melhor do que a escola poderia oferecer e arquivou. Mas outros casos existem de gente que está sendo denunciada e sendo coagida, né, constrangida por processos judiciais por querer educar o seu filho. Macalossi,
Oi, Rick. Eu ia lhe perguntar se tu aí que preside uma entidade nacional de defesa da educação familiar tem ideia de quantos homeschoolers, quais são as faixas de renda dos homeschoolers, se tem alguma ideia sim, disso? a gente, o Abadi falou, nós Eu estou fazer tentando, uma só para o público compreender, Pois é. eu estou aqui apresentando pontos e argumentos do debate público para que o Fábio, o Rick e o Gustavo possam abordá-los. E alguns desses pontos, óbvio, são críticos ao homeschooling, assim eles podem tratar da questão. Pode continuar, Rick. Bom, a maioria das famílias aí, um pouco mais de 50% tem renda aí abaixo de 3 salários mínimos, né? Pelo menos a gente pesquisou isso em 2016. Agora eu quero falar um pouco da minha experiência de conhecer as famílias de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, porque a gente viaja pelo Brasil todo nesses 10 anos. E eu, como pai homeschooling, eu sou um exemplo claro disso, porque eu deixei minha profissão, larguei o que eu estava fazendo para me envolver com isso, e foi assim, foram tempos assim muito difíceis, né? Meus filhos estudaram com livros doados, emprestados, não pertencem a nenhum tipo de elite. Eu brinco com as pessoas aqui que eu moro de aluguel, tenho um carro usado e compro roupa em liquidação, né? Isso não é nenhum tipo de brincadeira, tá? Então, assim, de fato, é uma coisa importante a gente entender qual é o perfil das famílias homeschooling. Eu me lembro que uma vez uma repórter de televisão estava na Câmara, quando desligou os microfones e as câmeras, ela chegou perto de mim. Isso acontece muito quando tem uma jornalista mãe. E ela falou assim, nossa, eu acho tão interessante esse negócio de homeschooling, eu queria fazer também. Como é que eu faço para fazer? Eu trabalho 12 horas por dia e meu marido 14. Eu falei, bom, se você conseguir essa mágica de ficando tanto tempo fora da sua casa, você e seu marido, você ainda conseguir fazer, eu é que vou querer saber qual é a receita. Aí ela falou assim, mas espera aí, e como é que vocês conseguem, nessa correria de vida que a gente tem, estudar com os filhos em casa? E aí eu disse para ela uma coisa que eu quero dizer a vocês, que é muito importante a gente entender. Qual é o perfil das famílias educadoras? Porque assim, nos dizem tantas coisas, dizem que somos negacionistas, que somos elitistas, que somos fascistas, que somos racistas, que somos modistas, né? Que essa é uma modinha, mais uma modinha que estão inventando e querem saber se essas famílias estão num contexto social, não estão. Existe uma diversidade de famílias, existem famílias que entendem que o homeschooling é um movimento conservador de direita e são de direita. Existem famílias que se definem como famílias de esquerda, entendem que o homeschooling é um movimento libertário de esquerda porque liberta da escola. Olha só, tem famílias que se dizem liberais, tem famílias que não... Pois não? Tem até gente de esquerda tem famílias que não... defende o homeschooling? Sim, temos. Olha, tem 27 anos que tem projeto de lei na Câmara dos Deputados, tem projeto feito, por exemplo, pelo PT. Eu conheço senadores e deputados do PT que apoiam a educação domiciliar, porque já disseram a mim que não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Então não dá para a gente pegar e dizer assim, olha, as famílias são desse jeito. Sabe qual é o perfil das famílias educadoras? Que foi o que eu respondi a essa repórter? Que são homens e mulheres que muitas vezes abriram mão de empregos melhores, de salários maiores, mulheres que foram para casa pelo menos um turno para se dedicar nesse momento aí da educação dos filhos, integralmente a interferir positivamente na educação dos filhos. E outra coisa muito importante, os pais perguntam assim, Rick, como é que eu vou ensinar em casa? Eu não lembro mais o cálculo do delta, a fórmula de Bhaskara, eu nunca aprendi concordância verbal, acentuação gráfica. Quando fala para mim objeto direto, eu corro léguas. Como é que eu vou ensinar essas coisas aos meus filhos? Então a gente precisa entender que educar em casa... Gustavo Abadi está aí para não me deixar mentir, é um excelente pai educador, não é ensinar conteúdo. É lógico que nós trabalhamos com conteúdos com os nossos filhos, mas ensinar em casa é especialmente ensinar o menino, ensinar o educando a aprender, torná-lo autônomo do conhecimento. Você começa a formar um autodidata. Por exemplo,
eu não tinha condição de contratar um professor, só mais tarde eu consegui contratar uma professora de matemática para o meu filho e consegui colocar ele uns 2 anos no Kumon, que ajudou ele muito em matemática. Minha filha aprendeu inglês e espanhol sozinha, assistindo séries. Ela assistia a série com a legenda em inglês, depois ela tirava a legenda. Hoje ela é professora de inglês e ela e o marido, ela se casou há um mês, e ela e o marido, eles têm uma escola de inglês, né? Porque o homeschooling favorece o empreendedorismo. Então, nós precisamos ensinar nossos filhos a aprenderem. É por isso que tem pais que só têm o ensino médio, tem pais que só têm o ensino fundamental e estão fazendo trabalhos maravilhosos com os filhos. Os recursos estão aí, os recursos são muitos. A gente precisa pensar o seguinte, olha, a pandemia está aí. A pandemia nos trouxe uma realidade. Esses dias eu vi um CEO de um grupo de educação falando que a educação presencial vai acabar. Olha, eu fiquei pensando nisso, porque nós temos filhos que são nascidos no cativeiro do Google. E nós queremos criar filhos nascidos no cativeiro do Google com a mesma sala de aula do século XVIII. A gente não para pensar, eles defendem um modelo, eu não estou aqui para falar mal da escola, mas vamos falar uma realidade. Defende-se um modelo que é o seguinte, se você pegar um piloto de avião lá, de 1910, das primeiras aeronaves, e colocar ele dentro, se a gente tivesse uma cápsula do tempo, pudesse trazer ele para os dias de hoje, colocasse esse piloto dentro do cockpit de um 747, com todos aqueles comandos, ele ficaria perdido. Se você pega um engenheiro do século XVIII, do século XIX, e traz ele e coloca diante de um plano de construção, ou um arquiteto, diante de um software como o AutoCAD, ou outros softwares de construção, com cálculo todo pronto, ele também ficaria perdido da forma de se construir hoje em dia. Se você trouxesse um médico e colocasse ele dentro de um centro cirúrgico desses mais modernos, hoje tem médico que faz cirurgia com o mouse e é o robô que opera o paciente, ele ficaria perdido também. Agora, se você traz um professor do século XVIII para cá e coloca dentro da sala de aula, ele se sente em casa. As carteiras enfileiradas, um atrás do outro, um olhando para a nuca do outro, a carteira do professor, o quadro atrás dele, o giz, tudo igual, tudo igual. Então, assim, eles falam numa educação que se moderniza, eles falam em novos modelos, mas cadê esse novo modelo? E nós que somos conservadores, e ainda dizem que eles ainda tratam os conservadores como se fosse crime ser conservador. Né? Eu acho estranho isso. Rick, nós temos que ir para o encerramento, já estouramos o tempo. Gostaria de agradecer aos 3 pela participação hoje aqui. Vou dar a última palavra para cada um. Gustavo Abadio, obrigado. Gustavo? Alô? Agradecer a participação. Alô? Muito obrigado, Gustavo, pela participação hoje aqui no Cruzando as Conversas. Eu que agradeço enormemente pela presença. Muito obrigado pelo convite. É bom estar aqui com o Rick, com o Fábio, contigo, e dizer à tua audiência que a educação domiciliar é um direito e a gente está lutando por ele. Muito obrigado. Rick Dias, obrigado pela participação também. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado. Eu lamento pelo seu Grêmio hoje, mas eu quero dizer às famílias educadoras que não lamentem porque nossa carta de alforria está chegando. Tá? Não somos contra a escola, queremos apenas o nosso direito de educar nossos filhos em paz. Tá? É só o que nós queremos, o reconhecimento do nosso direito. Muito bem. Para finalizar, Fábio Osterman. Fábio, saindo um pouco do homeschooling, aproveitar que você está aqui, o governo Eduardo Leite está passando como uma patrola, né? Aprova tudo, aprova nome de dirigente de estatal, aprova projeto, faz o que quer. E eu até provoquei aqui essa semana, eu falei que, na semana passada, falando sobre o MDB, a participação do MDB no governo, disse que a maior oposição ao governo são os parlamentares do Novo. Tu e o Giuseppe são são os maiores opositores de Eduardo Leite. Cadê o PT, o PSOL, esse pessoal aí todo? Pois é, né? Ontem o Pepe Vargas estava, segunda-feira o Pepe Vargas estava aqui no programa, e eu não lembro de uma crítica. Ah, não, ele fez uma crítica, mas muito pontual assim ao governo, mas foi muito de leve ao governo Eduardo Leite.
Pois é, uma situação curiosa, né, que a gente vê no Rio Grande do Sul, mas que demonstra o fato de que todos os grandes partidos estão juntos em um projeto de construção do Estado do Rio Grande do Sul. Verdadeiramente, quem acompanha o dia a dia da Assembleia Legislativa percebe que a bancada do Partido Novo é a única que vota em separado dessas práticas, enfim, que ou faz parte do governo ou está junto ali no grande acordo, né? Só para se ter uma ideia, a própria Assembleia Legislativa ela é gerida por um grupo de partidos e a presidência é rotativa, é ocupada anualmente por cada um dos 4 maiores partidos, que nessa legislatura são PT, MDB, PP e PTB. Então, esses partidos, na prática, ali eles fazem um jogo de compadres. Que acabam escolhendo a música sob a qual a Assembleia Legislativa dança, né? A nossa bancada se recusa a dançar, simplesmente. Então é muito comum vocês que acompanham as sessões olharem lá o placar de votação e verem como aconteceu nessa última sessão 2 ou 3 vezes, 50-2, 49-2. Porque contra vocês? Enfim, a gente busca ter uma postura independente a despeito do governo, do que o governo acha ou deixa de achar. A gente tem uma postura de acordo com aquilo que é melhor para o Estado do Rio Grande do Sul, que às vezes pode coincidir com o que defende o governo e às vezes pode coincidir com o que o governo é contrário. Obviamente a gente paga um preço bastante alto diariamente por essa nossa independência e pelo fato de que o governo sabe que não consegue nos cooptar para o seu projeto de poder, né? Por isso nós fomos os maiores opositores no ano passado ao pacote de aumento de impostos. Seremos ao novo pacote de aumento de impostos que o governo deve vir, mas fomos também os maiores defensores das reformas da Previdência, da reforma dos planos de carreira, das poucas privatizações que foram aprovadas até agora, que eu espero que o governo reforce esse trabalho, porque o nosso compromisso é com o Rio Grande do Sul, não é com o projeto de poder de A ou B, ou com o governo A ou B. É sim com E tu acha que o governador está polarizando com vocês? Eu acho que o governador, que na verdade escolheu nos jogar. Eu vi o governador criticar mais o Novo do que os governos. Mais vocês do Novo do que os parlamentares do PT. Eu acho que isso é um sinal de que o governador, de certa maneira, se sente ameaçado pela nossa presença. Porque realmente a nossa presença é desconfortável para alguém como ele. A nossa presença dói no íntimo dele, seguramente, porque ele sabe que a nossa postura é uma postura coerente. É uma postura baseada em valores e princípios e não simplesmente em cálculo político de curto prazo, em acordos ali que buscam trazer gente que eu tenho certeza que o governador despreza, mas que ele acaba trazendo para o seu projeto político em nome de supostamente um bem maior. Aí a gente busca fazer uma política pautada por valores, pela coerência, que a gente acredita que, por mais que talvez seja um caminho mais longo e mais difícil, é o caminho certo, porque os melhores fins são necessariamente construídos pelos melhores meios. É nisso que o Partido Novo acredita e é assim que a gente vai seguir trabalhando. Diz que tu e o teu colega de bancada, o Giuseppe, não são cooptáveis. Os demais que estão votando foram cooptados na sua avaliação? Olha, acho que é importante que cada deputado esteja em dia com sua consciência, com suas convicções, mas o fato é que o governo tem uma base que é construída em cima de repartição de cargos, de secretarias, de indicações para estatais, etc. Na semana passada a gente teve a aprovação, que só não foi unânime por conta dos 2 votos contrários do Partido Novo, de uma indicação absolutamente ilegal do governo para a diretoria do BRDE, que é um dos 3 bancos estatais. Não, nós não pretendemos recorrer. Claro que se algum cidadão quiser recorrer, existe farto material para que se ingresse com uma ação popular. Mas nós fizemos a nossa batalha, travamos um combate ali na Assembleia, na Comissão de Finanças, no plenário, fomos derrotados, infelizmente, fomos os 2 únicos votos contrários à indicação do Otomar Vivian, ex-secretário do governo Leite, que tem como formação acadêmica professor de educação física, que é alguém que até ano passado, aliás, até 2019, fazia parte de um órgão diretivo partidário, algo que é vedado pela lei das estatais. Só que, infelizmente, na sessão que aprovou a indicação dele, a gente teve que ouvir argumentos como o ex-secretário é gente boa, o ex-secretário é um gentleman, o ex-secretário merece pelo seu trabalho, porque errado está a lei. Isso foi o que o Pepe Vargas falou, inclusive. Pepe Vargas, que era deputado federal. A lei das estatais, no caso. Pepe Vargas era deputado federal quando a lei das estatais foi aprovada, mas disse que errada estava a lei. E ele, mesmo sendo do PT, votou contra. usou, é possível.
os 8 deputados do PT votaram favoravelmente a essa indicação ilegal. Mesmo que eu tenha grande respeito pela figura política do Otomar Vivian, eu não posso, em sã consciência, votar a favor de algo que eu sei que é ilegal. Como legislador, eu tenho que ter o devido respeito pela lei e por resguardar a sua legitimidade. Então, foi um fato lamentável, aparentemente já uma outra indicação com indícios de ilegalidade aí, agora para uma diretoria do Badesul e agora o agraciado do MDB. Então, vamos ver como é que a coisa se desenvolve, né? Então tá, é isso. Fábio Assam, obrigado. Obrigado, Macalossi. Sempre um prazer estar aqui e mando um abraço especial aí para esses 2 gigantes que estavam conosco aqui, o Rick Dias e o Gustavo Abadi, com quem eu tenho aprendido muito ao longo desses 2 anos de caminhada em defesa da educação domiciliar. Grande abraço a todos e até a próxima. E só para esclarecer, eu sei, a Nádia tá já me dando sinal vermelho aqui do tempo do programa, que ainda nem fizemos o último intervalo, mas só para esclarecer, o presidente do Sinep tem uma posição contrária ao homeschooling e ele não participou do segundo bloco, não porque nós estamos brecando o debate. O espaço para o Sinep tratar da temática está aberto, inclusive mandei mensagem aqui para a assessoria do Sinep. Eu só estou esclarecendo que nesse segundo bloco nós já tínhamos acertado o formato e daí encaixamos a segunda pauta, que era da volta às aulas, que se tornou muito necessária, visto a judicialização recente. Então convidamos o Sinep para se manifestar na primeira parte relativo a isso, e na segunda parte já estava fechado. Mas numa outra oportunidade o Sinep participa debatendo a questão. Esse debate não se esgota aqui. Não é porque esse debate ocorreu... E não se esgota depois que for aprovado o PL 170 não, também, com né? certeza. Porque vai ser um debate permanente. Acho que enriquece o debate público e a compreensão dos temas também. Vamos lá, intervalo só para encerrar o programa e depois voltamos. E é isso aí, estouramos o tempo do programa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Amanhã nós vamos falar sobre segurança pública e bandidolatria. E na sexta-feira, uma análise sobre criptomoedas e o crescimento avassalador da economia chinesa. Fiquem ligados, as melhores pautas aqui no Cruzando, de segunda a sexta às 22 horas. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.